Canal MB apresenta. Porque a Páscoa, a palavra Páscoa significa uma passagem, né? E quando significa uma passagem, nós estamos falando agora na vida espiritual, que é uma passagem de uma vida para outra. E a Páscoa, ela precisa ser feita na nossa vida, ela necessita estar na nossa vida a cada instante, para que nós possamos estar cada vez mais recebendo essa passagem que é a Páscoa na nossa vida. E quero citar alguns versículos aqui do nosso cristianismo, ao qual nós vivemos hoje, o nosso cristianismo. E no livro de Mateus, no capítulo 28, glória a Deus, e o verso 6, diz que ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aonde o Senhor estava, que era onde ele ali foi colocado, como sepultado, como homem, como ser humano. Ele foi sepultado, ele foi colocado ali. Então aí começa então na nossa vida do cristianismo uma Páscoa, que é a passagem. Nós sabemos que a palavra de Deus ela afirma para nós que nós precisamos verdadeiramente nascer de novo. Precisamos morrer para o mundo, morrer para as coisas mundanas, morrer para as coisas terrenas, morrer para as vaidades, para que assim possamos estar fazendo essa passagem na nossa vida para servir ao Senhor Jesus, para servir. Então, quando aqui no livro de Mateus, no 28:6, mostra que o corpo, o homem, o 100% homem chamado Jesus, mas ele tinha passado ali, ele não estava mais ali. Quando fala que ele vinde e vede, quer dizer, está confirmando quem perguntava, está perguntando, está confirmando aquele que quiser saber, para ir, vinde e vede. Olha que coisa tremenda, o lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava, onde ele foi colocado. Glória a Deus. E aqui ainda, glória a Deus, a Bíblia diz bem claro que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando nós vivemos e permanecemos no pecado, nós vamos morrer. E essa morte é uma morte eterna. Vamos morrer o corpo, vai ficar o corpo morto e ainda no julgamento vai continuar morto, porque é a segunda morte. Então, não tem passagem. Mas agora, glória a Deus, Efésios, no capítulo 2, e o verso 1, glória a Deus. Aliás, eu até queria voltar aqui um pouquinho. Efésios, capítulo 2, verso 1, que diz assim, glória a Deus: estando vós
mortos em ofensas e pecados, ele vivificou. Aí é nós em vida. Quando ele vos vivificou, que é Efésios capítulo 2, verso 1, é quando nós vivíamos no mundão, e aí então estávamos no pecado, vivendo no pecado, permanecendo no pecado, mas o Senhor Jesus, ele veio, e aquele que crer e colocar diante dele, vai ser vivificado, vai ser vivo, porque é promessa dele. E também a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Glória a Deus, que coisa linda, né? Cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É coberto. Aquele pecado vai acabar. Aí então é escrito que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Aonde que está escrito? Salmo 32, o verso 1 e 2. Então, quando nós, glória a Deus, colocamos diante do Senhor e cremos, aleluia, glória a Deus, os nossos pecados não é mais lembrado, não é mais, ele é encoberto, acaba tudo, e aí nós colocamos diante do Senhor. E quando também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Romanos 6:23 fala bem claro, glória a Deus, que o salário do pecado é a morte. E essa morte não está falando somente uma morte de túmulo, somente uma morte de urna, não, está falando somente de uma morte de caixão, não, está falando de uma morte eterna, uma morte que vai acabar, uma morte que vai, entendeu? Vai ficar para sempre essa morte. E no juízo final, nós vamos estar recebendo, aquela pessoa que estiver no pecado, vai receber uma palavra que nem conhece. Pedro chegou a escrever bem claro, glória a Deus, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde? E ele também chegou a falar, e aonde apareceremos nós, a igreja, aqueles que estiverem em desobediência com a palavra. Então nós precisamos estar entendendo isso, para nós saber o que é Páscoa. Páscoa é a passagem, a mudança de vida, é uma mudança de vida. Não tem jeito de nós ficar só no pecado e depois recebendo cinza na testa, recebendo algo lá, entendeu? Que diz que é para tirar pecado. Não tira pecado. Glória a Deus. E aqui, ainda eu quero citar aqui em 1 João, no capítulo 4, o verso 10, que diz assim: nisso está o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Oh, que coisa linda! Glória a Deus! Então nós temos certeza que se nós obedecer a palavra do Senhor Jesus, nós já passamos de uma vida de pecado, uma vida terrena, uma vida terrível, para a vida eterna, para a vida. Por isso é que nós podemos dizer, glória a Deus, se permanecermos, somos salvos. Amém? Então é coisa linda. Glória a Deus. Ainda no livro de João, no capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos certeza, glória a Deus, na nossa salvação. E nós precisamos ter certeza na nossa salvação. E nós temos certeza na nossa salvação, glória a Deus, é porque nós cremos na palavra, nós lemos a palavra, obedecemos a palavra, permanecemos na palavra. Glória a Deus. E Ele nos chamou primeiro, não é nós, pela nossa força, pela nossa intelectualidade, pela nossa
vontade, nosso desejo carnal, homem, de chegar até lá. Não, é porque Ele nos amou primeiro e nos chamou primeiro. Aleluia, glória a Deus. E aqui, só para finalizar aqui, eu quero deixar no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 8 e 9, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha que coisa linda. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Oh, glória a Deus! Que maravilha, meus irmãos! Glória a Deus, é Romanos 5, verso 8 e 9. Glória a Deus! Pelo sangue de Jesus, nós somos sarados, nós somos salvos. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Pelo sangue de Jesus, aleluia, nós somos verdadeiramente eleitos do Senhor. Glória a Deus. Aí eu termino aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, o verso 13 e 14, que diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, aleluia! Em quem temos, glória a Deus, a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu vou parar por aí, mas eu quero dizer aos irmãos, isso é que é Páscoa, isso é que é passagem, é sair de uma vida de adultério, uma vida de bebedice, uma vida de roubo, uma vida de inquietação de família, uma vida terrível, e vir para Jesus. Passou de uma vida feia, escura, porca, morta, e veio para uma vida que é vida, como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos de Jesus. É Ele, aleluia, que pagou o preço por você. É Ele que pagou o preço pela senhora, meu irmão, pelo senhor, meu irmão. É você que está me vendo, você que está me ouvindo, é Ele que pagou o preço. Nós somos pagos pelo preço de sangue. Glória a Deus. E por ser pago pelo preço de sangue, é por isso que é uma nova vida. É a Páscoa, é a passagem de uma vida para a outra. Glória a Deus. Assim, eu agradeço ao Senhor com uma pequena oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toma em tuas mãos, ó Pai, a nossa vida. Toma em tuas mãos, ó Pai, a vida dessa pessoa que está me vendo, está olhando, está orando comigo. Essa pessoa, meu Pai, que nesse momento está, Senhor, meu Pai, online comigo. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente, ó Pai, não só ele, mas sim ele e toda a família. Que a salvação entra nesse lar, que a salvação entra nessa casa, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus.